Prezados irmãos, aqui estamos reunidos e unidos, em prece, em silêncio interior, ligados ao mundo espiritual amigo, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e ao doce e eterno mentor de nosso lar, Fabiano de Cristo. A reflexão deste fim de tarde é do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 16, 17 e 18, que tratam da indulgência. E lemos o seguinte: Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronto uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mais a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tenho cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Mais adiante, o Espírito diz o seguinte: ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos: perdoai as nossas ofensas como perdoamos os que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente é entender a letra, mas principalmente o ensino que ela veste. E principalmente os nossos atos, que nós devemos sempre rever. Quanto aos atos dos nossos irmãos, quando enxergarmos, seremos, como diz aqui, discretos, sem levantar a malevolência. Dada a nossa condição espiritual, este sentimento da indulgência ainda não é fácil, mas todos devemos procurá-lo, porque todos nós precisamos da indulgência. Não somos ninguém a atirar pedras. Precisamos primeiro olhar para nós mesmos. Quanto às faltas dos nossos irmãos, sejamos benevolentes e, se pudermos ajudá-los a caminhar melhor, a agir melhor, vamos fazê-lo com delicadeza, com compreensão, com caridade, pois a nossa doutrina nos ensina que a fraternidade é um sentimento por excelência para que possamos ir granjeando outras qualidades para o nosso espírito. Vivemos uns ao lado dos outros. Vivemos em família, vivemos em comunidade e percebemos as dificuldades de todos, assim como temos que intentar conhecer as nossas dificuldades em primeiro lugar.
A indulgência sempre será um sentimento a ser cultivado, a ser buscado, e estes itens do Evangelho nos mostram o quanto Deus, ao ouvir as nossas preces, é indulgente conosco, nos dando oportunidades de vivenciar experiências para irmos melhorando como filhos deste grande Pai que nos envia amor, luz e compreensão minuto a minuto, bem como os amigos espirituais que nos estimulam a sermos fraternos, a seguirmos com calma, com generosidade e, por fim, este sentimento da indulgência. Ao lermos estes itens, vemos que nós todos temos que ajudar ao nosso próximo mais próximo e a todos os irmãos, em atos e ações e em preces, em vibrações amorosas, em vibrações compreensivas, para que haja esta melhoria em torno de nós e dos nossos ambientes e das nossas comunidades. Ler o Evangelho, meditar e refletir é a medida que temos para irmos nos conscientizando de que podemos e devemos cuidar de nós antes de olhar para o lado e ver o outro em erro, em desvio. Depois, se pudermos ajudá-lo, vamos fazê-lo, como já foi dito, com fraternidade, com compreensão, com generosidade. Assim Deus terá em nós alguém que se esforça, como diz o Evangelho, o espírita que faz esforço para melhorar as suas condições. Fiquemos com a reflexão de hoje, pedindo ao alto que nos ajude a sermos indulgentes, compreensivos conosco, mas severos ao mesmo tempo para melhorarmos, como diz o Evangelho, e sermos fraternos com os nossos irmãos de caminhada. Fiquemos com essa reflexão, na certeza de que somos abençoados minuto a minuto por esse Pai misericordioso, na certeza de que Jesus nos acompanha os passos com a sua luz e Fabiano de Cristo está conosco, terno e doce, junto com o olhar de nossa Mãe Celestial, Maria. Uma boa tarde a todos, fiquem em paz e que as bênçãos do alto nos contemple sempre. Que assim seja.